Imagine você dedicar 22 anos da sua vida à mesma empresa. Acordar cedo, trabalhar duro, entregar resultados impecáveis e quando finalmente chega a hora de você ser reconhecida, te colocam em uma sala cheia de gente e dizem na frente de todo mundo que você está velha demais para continuar ali. Agora imagine que essa mesma mulher, tratada como se fosse descartável, volta algum tempo depois para a mesma empresa, não mais como uma simples funcionária, mas sentada na cadeira de chefe, com o poder de demitir exatamente a pessoa que te humilhou e chamou de ultrapassada. Essa não é só uma história sobre vingança, é uma história sobre o dia em que uma funcionária invisível mostrou para uma empresa inteira que experiência não tem prazo de validade e que quando você subestima alguém por causa da idade, pode acabar ajoelhado diante dela. Se você gosta de histórias de superação, onde pessoas que parecem invisíveis mostram que, na verdade, são poderosas, se inscreve aqui no canal. Todo dia trazemos um novo vídeo de quem deu a volta por cima. Vamos agora acompanhar essa história emocionante? Marisa Oliveira acordava todos os dias às 5 da manhã no seu apartamento alugado de 45 metros quadrados no subúrbio do Rio de Janeiro. Aos 58 anos, ela tinha uma rotina que nunca falhava. Café preto sem açúcar, banho rápido, uniforme de vendedora passado na noite anterior. 22 anos na mesma empresa. 22 anos vendendo calçados femininos na loja principal da rede Passo Firme. 22 anos sendo a vendedora com os melhores números da região sudeste. Mas ninguém sabia o segredo que ela guardava dentro da bolsa todo santo dia. Dentro de uma pasta plástica transparente, dobrado com cuidado para não amassar, estava um diploma. Master in Business Administration, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. 5 anos de estudo noturno, de segunda a sexta, depois de 8 horas em pé atendendo clientes. 5 anos, acordando às 5 da manhã e dormindo à meia-noite. Ninguém na empresa sabia, nem os gerentes, nem o diretor regional, nem as colegas de trabalho que ela considerava amigas. Por quê? Marisa tinha medo. Medo de que descobrissem e achassem que ela queria tomar o lugar de alguém. Medo de que a vissem como ameaça. Medo de que, aos 50 e poucos anos, dissessem que ela tinha sonhos grandes demais para a idade. Então, ela guardava o diploma e continuava vendendo sapatos, vendendo muito bem, por sinal. No último ano, suas vendas tinham subido 34%. Ela conhecia cada cliente pelo nome, lembrava das preferências de todas, sabia exatamente qual modelo combinava com qual tipo de pé. A loja era o seu reino silencioso. Até o dia em que tudo mudou. Era uma segunda-feira de março. Marisa estava organizando a vitrine quando o gerente da loja, seu Osvaldo, chamou todos para uma reunião de emergência. Ele tinha trabalhado com ela durante 18 anos. Era um homem justo, de 63 anos, que sempre a respeitou. Mas naquele dia, Osvaldo parecia preocupado. A empresa tinha um novo gerente regional, ele anunciou. Um jovem promissor, formado em administração por uma das melhores faculdades particulares de São Paulo. A diretoria queria renovar a gestão, trazer novas ideias, modernizar os processos. O nome dele era Rodrigo Mendes, 35 anos. Começaria na segunda-feira seguinte. Marisa sentiu um aperto no peito, mas não sabia dizer por quê. Rodrigo Mendes chegou na segunda-feira seguinte usando um terno azul marinho que devia custar mais do que 3 meses de salário de Marisa. Ele tinha cabelo cortado no estilo undercut, relógio suíço no pulso e um sorriso que mostrava dentes brancos demais para serem naturais. A primeira coisa que ele fez foi reunir todos os 25 vendedores da loja principal. Eram 8 da manhã. Marisa estava no fundo da sala, em pé, porque as cadeiras tinham acabado. Rodrigo começou a falar sobre inovação, sobre disrupção, sobre como o varejo tradicional estava morrendo e só os ágeis sobreviveriam.
Usava palavras em inglês que metade da sala não entendia. Falava rápido, gesticulava muito e olhava para todos como se estivesse fazendo um favor enorme de estar ali. Então, ele apresentou o novo planejamento estratégico da empresa. Marisa reconheceu o plano imediatamente. Era o mesmo que ela tinha criado e apresentado há 2 anos, quando ainda existia uma caixa de sugestões funcionando. Na época, o antigo gerente regional tinha dito que era interessante, mas que precisavam de tempo para implementar. Aparentemente, o tempo tinha chegado, só que agora a ideia era de Rodrigo. Marisa esperou ele terminar a apresentação. Então levantou a mão, educadamente como sempre fazia. Rodrigo olhou para ela pela primeira vez. Seus olhos percorreram o uniforme simples, o cabelo grisalho preso num coque, as mãos calejadas de segurar caixas de sapato. "Pode falar", ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. "Senhor Mendes", Marisa começou, a voz firme, mas respeitosa. "Eu implementei algo muito similar em 2021, quando a gente tinha aquele problema com o estoque de inverno. Se o senhor quiser, posso compartilhar os dados de como funcionou e..." Rodrigo a interrompeu. "Marisa", ele disse o nome dela com uma pausa antes, como se estivesse lembrando pela primeira vez, com todo o respeito. "Você vendeu sapato a vida inteira. Estratégia corporativa é uma outra coisa completamente diferente. O que funciona no chão de loja não necessariamente se aplica à gestão executiva, entende?" A sala ficou em silêncio. Algumas pessoas olharam para o chão. Outras fingiram mexer nos celulares. Marisa sentiu o rosto esquentar, mas assentiu. "Claro, senhor Mendes. Desculpe a interrupção. Imagina", ele disse com um sorriso largo, "adoramos quando a equipe participa, mas vamos manter o foco no que cada um sabe fazer melhor, combinado? Você é ótima vendendo. Deixa a estratégia comigo." Depois da reunião, Marisa foi ao banheiro. Trancou-se numa cabine e ficou lá parada, respirando fundo, tentando controlar a raiva que subia pela garganta. Foi quando ouviu vozes masculinas no corredor do lado de fora. Era Rodrigo conversando com Júlio, o gerente de vendas. "Ela é boa vendedora", Rodrigo estava dizendo, "mas não tem cabeça para gestão. 22 anos vendendo sapato, imagina. Já passou da validade para qualquer coisa além disso." Júlio riu baixinho. Concordando ou desconfortável, Marisa não soube dizer. Ela ficou parada, a mão ainda na tranca da porta da cabine, o coração batendo tão alto que tinha certeza de que eles iriam ouvir. Mas não ouviram. Eles foram embora, ainda conversando sobre corte de custos e renovação de quadro. Marisa saiu da cabine 10 minutos depois. Lavou o rosto com água fria. Olhou para o próprio reflexo no espelho embaçado. Já passou da validade. As palavras ecoavam na cabeça dela como um sino funeral. As semanas seguintes foram um pesadelo em câmera lenta. Rodrigo tinha uma habilidade especial para humilhar, sem usar palavras obviamente ofensivas. Ele chamava isso de dar feedback construtivo. Na segunda semana, Marisa passou o fim de semana inteiro trabalhando num relatório que ele tinha pedido. 47 páginas de análise de mercado, comparativos de vendas por região, projeções para o próximo trimestre. Ela tinha usado toda a teoria que aprendeu no MBA, cruzado dados que ninguém mais tinha paciência de cruzar. Entregou o relatório pessoalmente na segunda de manhã, impressa numa pasta azul, com um pequeno sorriso de esperança no rosto. Talvez ele finalmente visse que ela tinha mais a oferecer. Rodrigo folheou o relatório rapidamente. 5 segundos por página, no máximo. Então olhou para ela e riu. 47 páginas, Marisa. Isso aqui não é faculdade. A gente precisa de agilidade, de síntese, de pensamento estratégico, não de lição de casa de professora aposentada. E então ele rasgou. Rasgou o relatório ao meio, bem na frente dela, no meio da área aberta onde 15 pessoas trabalhavam. O som do papel se partindo ecoou como um tiro.
Pedaços de folhas brancas caíram na mesa, no chão, em cima dos pés de Marisa. A caneta azul que ela segurava escorregou da mão e caiu com um pequeno toque no piso de madeira clara. Ninguém falou nada. Todo mundo olhou para a própria tela de computador, fingindo estar muito ocupado. Marisa abaixou-se devagar, recolheu a caneta e saiu da sala sem dizer uma palavra. Mas no corredor ela ouviu risos abafados e alguém repetindo a frase que viria a se tornar seu novo apelido oficioso, professora aposentada. Na terceira semana aconteceu algo pior. Marisa tinha cultivado um relacionamento com um cliente especial durante 3 meses. Dr. Maurício Almeida, dono de uma rede de clínicas odontológicas, que queria comprar uniformes e calçados profissionais para as suas 200 funcionárias. O contrato valia R$ 480 mil. Ela tinha marcado a reunião final para uma quinta-feira à tarde. Dr. Maurício chegou pontualmente às 3 horas, pediu por Marisa especificamente e se sentou na salinha de atendimento VIP que ela tinha reservado. Marisa estava trazendo as amostras finais quando Rodrigo apareceu. Dr. Almeida! Ele abriu os braços como se fossem velhos amigos. Que prazer! Rodrigo Mendes, gerente regional. A Marisa é ótima para vender sapatinho básico, mas para contas executivas eu que cuido pessoalmente. O senhor está em boas mãos. Vem comigo para a minha sala. Dr. Maurício olhou para Marisa, confuso. Na verdade, eu prefiro fechar com quem me atendeu desde o início. A senhora Marisa conhece exatamente o que eu preciso. Rodrigo riu. Cliente sempre tem razão, claro, mas vou te falar uma coisa, doutor, entre nós. Ele baixou a voz, mas não o suficiente. Ela já está com um pé na aposentadoria, sabe como é. Não sei se aguenta o ritmo de uma conta grande assim. Mas tudo bem, ela pode participar. Depois a gente ajusta os detalhes mais complexos. Dr. Maurício franziu a testa. Olhou para Marisa, que estava parada, segurando as caixas de amostra, o rosto vermelho de humilhação. Olha, ele disse devagar, acho que vou pensar melhor sobre essa parceria. E foi embora, R$ 480 mil, perdidos em 30 segundos de arrogância. Rodrigo culpou Marisa. Disse que ela não tinha preparado a reunião adequadamente, que tinha deixado o cliente desconfortável com a própria insegurança. Marisa não respondeu. Não tinha mais forças para responder. Então chegou o dia do anúncio. Sexta-feira, 15 de abril. Auditório da sede da empresa. 80 funcionários presentes para a reunião mensal de resultados. Marisa tinha preparado uma apresentação dos seus números. 34% de crescimento em vendas, melhor performance individual da região sudeste. 22 anos sem uma única falta injustificada. Mas Rodrigo começou a reunião com uma bomba. Antes de falarmos de números, ele disse, tenho um comunicado importante da diretoria. Estamos passando por uma reestruturação. O mercado mudou. Precisamos de agilidade, de frescor, de gente que cresça com a empresa, não de gente esperando a aposentadoria chegar. Ele olhou diretamente para Marisa. O coração dela parou. Marisa, ele disse o nome dela alto e claro, para que todos ouvissem. Você foi incrível esses 22 anos. A gente reconhece cada sapato que você vendeu, cada cliente que você atendeu. Mas chegou a hora de você descansar, de aproveitar a vida, de passar o bastão para a nova geração. Ele tirou um envelope pardo do bolso interno do paletó. A empresa está te liberando para aproveitar a terceira idade. Aqui estão os seus direitos, certinho. Nada a menos do que você merece. Você vai poder viajar, cuidar dos netos, fazer aquelas coisas que a gente nunca tem tempo. Caminhou até ela e colocou o envelope na mesa, bem na frente dela. Marisa estava de pé. 80 pessoas olhavam, algumas com pena, outras com alívio de não serem elas, algumas gravando discretamente com o celular. Velha demais para trabalhar em ritmo corporativo,
Rodrigo finalizou com um sorriso que deveria parecer gentil, mas era só condescendente. Mas muito obrigado pelos serviços prestados. A sala explodiu em aplausos educados. Aquele tipo de aplauso que as pessoas dão porque não sabem o que mais fazer. Marisa pegou o envelope. As mãos tremiam. A blusa bege clara que ela usava parecia subitamente muito velha, muito gasta, muito errada para aquele momento. Ela murmurou um obrigada que ninguém ouviu e saiu do auditório. No corredor, enquanto caminhava na direção do elevador, escutou sussurros. Coitada! Que humilhação! 22 anos e termina assim. Ela entrou no elevador. As portas se fecharam. Sozinha, finalmente sozinha, ela apertou o botão do térreo e encostou a cabeça no espelho frio. Então abriu a bolsa. O diploma estava lá. Master in Business Administration. 5 anos de noites sem dormir. 5 anos de provas, de trabalhos, de estudos. Para quê? Mas quando as portas do elevador se abriram no térreo, Marisa não foi embora. Ela ficou ali parada, segurando o envelope pardo numa mão e o diploma escondido na outra. E pela primeira vez em 22 anos, ela decidiu que não ia aceitar calada. 3 dias depois, Marisa estava sentada no escritório de uma advogada trabalhista no centro do Rio. A advogada, doutora Cristina Fonseca, tinha 40 e poucos anos e uma reputação de quebrar empresas na justiça quando elas cometiam abusos. Ela leu o envelope pardo com atenção. Então olhou para Marisa. Isso é ilegal em pelo menos 3 níveis diferentes. Demissão por idade, falta de justa causa documentada e quebra de vínculo empregatício sem seguir protocolo. Você tem um caso sólido. Marisa balançou a cabeça devagar. Eu não quero processo. Eu quero meu emprego de volta. Doutora Cristina arqueou uma sobrancelha. Você quer voltar para um lugar que te humilhou assim? Não, Marisa respondeu com uma voz que surpreendeu até ela mesma pela firmeza. Eu quero voltar para provar que eles erraram. Enquanto isso, Rodrigo Mendes estava cometendo o maior erro da carreira dele. Ele tinha fechado uma parceria com uma empresa de tecnologia chamada DigiFast. A ideia era modernizar todo o sistema de vendas das 47 lojas da rede Passo Firme, substituindo o software antigo por uma plataforma nova, baseada em inteligência artificial. O problema? Rodrigo não consultou ninguém que realmente entendia de vendas. Não perguntou para nenhum vendedor experiente, não testou o sistema, não verificou se a DigiFast era realmente confiável. Ele assinou o contrato porque o vendedor da DigiFast era amigo de faculdade dele. E porque a apresentação tinha sido feita em inglês, com gráficos bonitos e palavras como disruptivo e escalável. O valor do contrato, 12 milhões de reais. O prazo de implementação, 60 dias. Marisa descobriu tudo isso através de Carla, uma funcionária do setor de recursos humanos que sempre gostou dela. Carla ligou numa quinta-feira à noite. Elas não tinham se falado desde a demissão. Marisa, ela disse com a voz baixa, como se estivesse com medo de ser ouvida, você precisa saber de uma coisa. Aquele sistema novo que o Rodrigo contratou está dando tudo errado. As lojas estão perdendo vendas porque o sistema trava. Os vendedores não conseguem emitir nota. Os clientes estão reclamando. A empresa vai perder milhões. Marisa ficou em silêncio processando a informação. E mais uma coisa, Carla continuou. A sua demissão foi ilegal. Todo mundo no RH sabe disso. A diretora de recursos humanos até questionou, mas o Rodrigo tem proteção lá em cima. O padrinho dele é acionista. Então passou. Proteção até que alguém prove que ele é incompetente. Marisa pensou em voz alta. Exatamente. Carla respondeu. E aí não tem padrinho que segure. Na semana seguinte, Marisa fez algo que nunca tinha feito em 22 anos. Ela pediu ajuda. Ligou para todos os ex-colegas de MBA que ainda mantinham contato. Explicou a situação. Pediu dados, análises, projeções. Conseguiu informações sobre a DigiFast.
Descobriu que a empresa tinha sido processada 3 vezes nos últimos 2 anos por descumprimento de contrato, que o sistema deles tinha falhado em outras 2 redes de varejo, que estavam à beira da falência. Descobriu também que o tal vendedor, amigo de faculdade de Rodrigo, tinha recebido uma comissão de R$ 900 mil pela venda, quase R$ 1 milhão para vender um sistema falho. Marisa montou um dossiê. 30 páginas. Gráficos, números, projeções de prejuízo, alternativas viáveis, plano de contingência. E então, ela precisava de uma forma de chegar até a diretoria. Foi quando ela lembrou do Dr. Maurício, o dono da rede de clínicas odontológicas que tinha saído da reunião naquele dia. Ela tinha o cartão dele guardado na bolsa, ligou num sábado de manhã. Esperava cair na secretária eletrônica, mas ele atendeu pessoalmente. Senhora Marisa. A voz dele soou genuinamente feliz. Que surpresa boa. Como a senhora está? Marisa explicou tudo. A demissão, a ilegalidade, a parceria desastrosa de Rodrigo, o dossiê que ela tinha montado. Dr. Maurício escutou em silêncio. No final, ele disse apenas uma coisa. Marisa, eu sou o conselheiro consultivo da Passo Firme há 6 anos. Tenho assento nas reuniões de conselho. E posso te garantir que o Rodrigo fez não passou pela aprovação de ninguém além dele mesmo. O coração de Marisa acelerou. O senhor poderia... Ela hesitou. Me dar uma oportunidade de apresentar o dossiê? Dr. Maurício riu. Marisa, você não precisa de oportunidade, você precisa de justiça. E eu vou te dar as 2 coisas. Próxima reunião de conselho é terça-feira. Vou te incluir na pauta. Terça-feira, 2 de maio. Marisa acordou às 4 da manhã. Tomou banho. Vestiu o único terno que tinha, um conjunto cinza comprado em promoção 5 anos atrás para a formatura do MBA. Passou o terno, prendeu o cabelo, colocou o diploma na bolsa. Às 8h30 da manhã, ela estava na frente do prédio da sede corporativa da Passo Firme. Rodrigo também estava chegando. Ele a viu do outro lado da rua e franziu a testa, confuso. Que ela estava fazendo ali? Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Dr. Maurício apareceu. Senhora Marisa, vem, vou te levar até a sala do conselho. Rodrigo atravessou a rua correndo. Dr. Maurício, ele chamou com a voz ofegante. Tudo bem? Algum problema com a reunião de conselho? Nenhum problema, Rodrigo. Dr. Maurício respondeu com um sorriso educado. Só um item extra na pauta de hoje. E subiu com Marisa para o 17º andar. Deixando Rodrigo sozinho na calçada, ainda tentando entender o que estava acontecendo. A sala do conselho da Passo Firme era intimidadora. Uma mesa oval gigante de madeira escura, 25 cadeiras de couro, janelas de vidro do chão ao teto mostrando toda a cidade lá embaixo, ar-condicionado gelado que fazia Marisa tremer um pouco. Ela se sentou no canto perto da porta enquanto os conselheiros iam chegando. Homens e mulheres de 50, 60, 70 anos. Todos de terno. Todos com uma aura de poder que fazia a sala parecer menor. Dr. Maurício estava sentado na cabeceira. Ele acenou para ela, um pequeno gesto de encorajamento. A reunião começou com os itens de rotina, resultados financeiros do trimestre, aprovação de orçamento, discussão sobre expansão para o Nordeste. Marisa esperava, as mãos suadas, o dossiê fechado no colo. Então, Dr. Maurício disse, item 4 da pauta, análise crítica da parceria com DigiFast. Apresentação por Marisa Oliveira, ex-vendedora sênior e especialista em gestão empresarial. Todos os olhares se viraram para ela. Marisa se levantou. As pernas tremiam, o coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Mas quando ela começou a falar, a voz saiu firme. Bom dia, meu nome é Marisa Oliveira. Trabalhei 22 anos como vendedora da loja principal. Fui demitida há 3 semanas pelo gerente regional Rodrigo Mendes sob a justificativa de que eu era velha demais para trabalhar em ritmo corporativo. Ela fez uma pausa. Ninguém se mexeu. Hoje eu trouxe 2 documentos para a atenção dos senhores.
O primeiro é o meu diploma de MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, que eu escondi durante 5 anos por medo de parecer arrogante ou ameaçadora. Ela tirou o diploma da bolsa e colocou sobre a mesa. O segundo documento é uma análise completa da parceria que o Sr. Mendes fechou com a empresa DigiFest, no valor de 12 milhões de reais. Ela abriu o dossiê e começou a distribuir cópias. Durante a próxima meia hora, Marisa apresentou tudo. Os dados sobre a DigiFest, os processos judiciais, as falhas do sistema que já estavam custando vendas, as projeções de prejuízo, 12 milhões gastos mais, 8 milhões perdidos em vendas, 20 milhões de reais no total. E então ela apresentou a solução. Um sistema alternativo, de uma empresa brasileira confiável, que custaria 3 milhões, mais um plano de contingência para recuperar os clientes perdidos, mais um programa de treinamento para os vendedores, que Marisa mesma poderia liderar. Custo total da solução, 5 milhões. Economia, 15 milhões. Quando ela terminou, a sala ficou em silêncio por longos 15 segundos. Então a presidente do conselho, uma mulher de 70 anos chamada Dona Elisa, falou: "Por que você escondeu esse diploma por 5 anos?" Marisa respirou fundo. "Porque eu tinha medo de que me chamassem de arrogante, de que dissessem que uma mulher de 50 e poucos anos não deveria ter sonhos grandes, de que me vissem como ameaça." "E por que você está aqui agora?" Dona Elisa perguntou. "Porque eu cansei de ter medo," Marisa respondeu. "E porque essa empresa merece melhor do que perder 20 milhões por causa da arrogância de um gerente incompetente." Dona Elisa sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas genuíno. "Doutor Maurício," ela disse, "acho que você nos trouxe exatamente a pessoa certa." Do lado de fora da sala, Rodrigo estava tentando descobrir o que estava acontecendo. Ele tinha ligado para o padrinho dele, o acionista. O padrinho disse que não sabia de nada sobre uma apresentação extra na reunião de conselho. Rodrigo tentou ligar para o assistente da Dona Elisa. Ninguém atendia. Ele estava andando de um lado para o outro no corredor do 17º andar, quando a porta da sala do conselho se abriu. Marisa saiu primeiro. Ela estava carregando o dossiê, mas agora tinha um novo crachá pendurado no pescoço. Um crachá provisório com as palavras "Consultora Especial do Conselho." Rodrigo ficou paralisado. Dona Elisa saiu logo atrás. "Rodrigo," ela chamou com uma voz que não admitia questionamento, "preciso falar com você. Agora." A reunião que se seguiu foi a mais humilhante da vida de Rodrigo Mendes. Dona Elisa convocou uma sessão extraordinária do conselho. 25 executivos. Rodrigo sentado sozinho de um lado da mesa oval. Do outro lado, Marisa, com o dossiê aberto na frente dela. "Senhor Mendes," Dona Elisa começou. "A senhora Marisa Oliveira nos apresentou informações preocupantes sobre a parceria com a DigiFest. Informações que, aparentemente, não foram compartilhadas conosco antes da assinatura do contrato." Rodrigo tentou se defender. "Dona Elisa, com todo respeito, a DigiFest é uma empresa inovadora. O sistema deles vai revolucionar o varejo. Tivemos alguns problemas técnicos iniciais, mas isso é normal em qualquer implementação de... É normal perder 8 milhões em vendas em 3 semanas? Dona Elisa interrompeu. Rodrigo ficou em silêncio. É normal contratar uma empresa que está sendo processada por 3 clientes anteriores. Silêncio. É normal receber comissão pessoal de uma venda corporativa? O rosto de Rodrigo ficou branco. Como ela sabia disso? Marisa levantou a mão, educadamente. "Posso?" ela perguntou. Dona Elisa acenou. Marisa abriu uma pasta dentro do dossiê. Tirou de lá uma série de documentos bancários. O Sr. Mendes recebeu uma transferência de 900 mil reais da conta corporativa da DigiFest no dia seguinte à assinatura do contrato.
A transferência foi feita para uma conta pessoal dele, registrada nas Ilhas Cayman. A sala explodiu em murmúrios. Rodrigo levantou-se de um salto. Isso é invasão de privacidade. Vocês não têm o direito de... Nós temos todos os direitos quando se trata de malversação de recursos corporativos, Dona Elisa cortou. Sente-se, Sr. Mendes. Rodrigo sentou. Estava suando, as mãos tremiam. Marisa continuou, a voz calma, quase suave. Além disso, o Sr. Mendes demitiu 15 funcionários nos últimos 2 meses, todos com mais de 50 anos. Todos com excelente desempenho. Todos sem justa causa documentada. Ela pausou, olhando diretamente para ele. Experiência não envelhece, Sr. Mendes. Incompetência, sim. A frase ecoou na sala como um gongo. Dr. Maurício, que estava sentado ao lado de Dona Elisa, falou pela primeira vez. Eu sou um dos clientes que a senhora Marisa cultivou durante anos. 480 mil reais em vendas potenciais. O Sr. Mendes me afastou em 30 segundos com sua arrogância e depois ainda culpou a Marisa pelo meu cancelamento. Rodrigo tentou falar, mas não saiu som. Dona Elisa juntou as mãos sobre a mesa. Sr. Mendes, em nome do Conselho Administrativo da Passo Firme, eu comunico oficialmente a sua demissão por justa causa. Quebra de conduta ética, recebimento ilegal de comissão, prejuízo comprovado à empresa e discriminação por idade. Ela pausou, deixando as palavras pousarem. Você tem 15 minutos para recolher seus pertences pessoais. Segurança vai acompanhá-lo. Seu acesso aos sistemas já foi revogado. E dependendo da evolução da auditoria interna, processos criminais podem ser abertos. Rodrigo ficou sentado, congelado, incapaz de processar o que estava acontecendo. Pode se retirar, Dona Elisa disse. Ele se levantou como um robô, caminhou até a porta. Mas antes de sair, ele olhou para trás, para Marisa. Ela estava sentada, ereta, as mãos cruzadas sobre o dossiê. O diploma de MBA estava na mesa, à vista de todos. O crachá de consultora especial brilhava no pescoço dela. Rodrigo saiu sem dizer nada. Depois que ele foi embora, Dona Elisa se virou para Marisa. Senhora Oliveira, ela disse, o conselho gostaria de fazer uma proposta. Nós precisamos de alguém para assumir a gerência regional. Alguém que conheça o negócio de dentro, alguém que tenha a confiança dos vendedores, alguém que saiba o que está fazendo. Ela pausou. Você está interessada? Marisa olhou ao redor da sala. 25 executivos olhavam para ela com respeito, com esperança. Ela pensou em 22 anos vendendo sapatos, em 5 anos estudando MBA escondida, em 3 semanas de humilhação, em todas as vezes que ela aceitou calada, com medo. E então ela sorriu. Com uma condição, Marisa disse. Dona Elisa arqueou uma sobrancelha. Qual? Eu quero criar um programa de reintegração dos funcionários que o Sr. Mendes demitiu injustamente. E um programa corporativo de combate ao etarismo. Experiência tem que ser valorizada, não descartada. Dona Elisa estendeu a mão. Temos um acordo, gerente Oliveira. 6 meses depois. Marisa estava na mesma sala do conselho, mas agora sentada à cabeceira, ao lado de Dona Elisa. O crachá no pescoço dela dizia, gerente regional, Marisa Oliveira. Era a reunião trimestral de resultados. As 47 lojas da rede Passo Firme tinham batido recorde de vendas. Crescimento de 18% comparado ao mesmo período do ano anterior. O novo sistema que Marisa tinha implementado funcionava perfeitamente. Custo, 3 milhões. Economia, 15 milhões. Mas o que ela estava mais orgulhosa não eram os números. O programa Experiência que Conta tinha reintegrado 23 profissionais com mais de 50 anos que tinham sido demitidos injustamente. Não só na Passo Firme, mas em outras empresas parceiras que tinham adotado o modelo.
Marisa tinha dado entrevistas para 3 revistas de negócios. Tinha sido convidada para palestrar em 2 universidades. Tinha recebido uma proposta de uma editora para escrever um livro sobre gestão inclusiva. Mas naquele dia, ela estava fazendo algo ainda mais importante. A Passo Firme estava lançando oficialmente a política corporativa anti-etarismo. Um documento de 15 páginas que estabelecia regras claras. Proibição de discriminação por idade em processos seletivos, valorização de experiência em promoções internas, programas de mentoria reversa, onde profissionais mais velhos ensinavam os mais jovens e vice-versa. Dona Elisa apresentou o documento para os 25 conselheiros. Essa política foi idealizada e escrita pela nossa gerente regional, Marisa Oliveira, e eu gostaria de pedir que ela mesma explicasse a importância disso. Marisa se levantou. 6 meses atrás, ela tinha tremido naquela mesma sala. Hoje, sua voz saía firme e clara. Eu passei 22 anos com medo de mostrar quem eu realmente era, ela começou. Com medo de que minha idade fosse vista como fraqueza. Com medo de que minha experiência fosse vista como ultrapassada. Ela olhou ao redor da sala. E eu sei que não sou a única. Milhares de profissionais talentosos são descartados todos os anos simplesmente porque passaram dos 50. Não porque são incompetentes, não porque não conseguem aprender, mas porque existe um preconceito silencioso de que juventude é sinônimo de inovação e idade é sinônimo de obsolescência. Ela pegou o documento e levantou para que todos vissem. Isso aqui é a nossa declaração de que esse preconceito não tem lugar nesta empresa. Que experiência é um ativo, não um passivo. Que inovação não tem idade. A sala explodiu em aplausos, mas não eram aplausos educados. Eram aplausos genuínos, de pé, que duraram mais de 1 minuto. Naquela noite, Marisa voltou para casa no carro executivo que a empresa tinha disponibilizado para ela. Não era um carro de luxo, mas era confortável. E era dela. Ela tinha se mudado do apartamento alugado de 45 metros quadrados para um apartamento próprio de 120 metros quadrados. Não era uma mansão, mas tinha 2 quartos, uma sala com varanda e uma vista bonita da cidade. O salário tinha subido de R$ 2.800 para R$ 28.000 por mês. Mas o que tinha mudado mesmo não era o dinheiro, ou o carro, ou o apartamento. Era a forma como ela se via no espelho. Marisa entrou em casa, tirou o terno cinza e vestiu um pijama confortável. Fez um chá. Sentou na varanda, olhando as luzes da cidade. O celular tocou. Era uma mensagem de Carla, do RH. Mari, você viu? O Rodrigo tentou arranjar emprego em 3 empresas grandes. Todas recusaram. Parece que a história dele correu rápido no mercado. Marisa leu a mensagem e sorriu. Não era um sorriso de vingança maldosa. Era um sorriso de justiça cumprida. Ela respondeu apenas: que ele aprenda com os próprios erros. 3 semanas depois, Marisa estava dando uma palestra na Fundação Getúlio Vargas, a mesma universidade onde ela tinha feito o MBA. O auditório estava cheio, 200 pessoas, metade delas com mais de 50 anos. Ela contou a história completa. A humilhação, a demissão, a vingança, o programa Experiência que Conta, e terminou com uma frase que viria a se tornar o lema do movimento que ela estava criando. Idade não define competência. Preconceito, sim. Vocês queriam inovação? Inovação é escutar quem viveu o suficiente para não repetir os mesmos erros. Inovação é combinar a energia da juventude com a sabedoria da experiência. Inovação é olhar para uma profissional de 58 anos e ver potencial, não prazo de validade. A plateia se levantou. Aplausos ecoaram por 2 minutos inteiros. Depois da palestra, dezenas de pessoas vieram falar com ela. Mulheres e homens de 50, 60, 70 anos. Cada um com uma história de discriminação. Cada um querendo saber como lutar.
Marisa deu o cartão para todos. Prometeu criar um grupo de apoio. Prometeu expandir o programa para todo o Brasil. E ela cumpriu a promessa. Um ano depois da demissão, Marisa Oliveira era uma das 50 mulheres mais influentes do varejo brasileiro, segundo a revista Exame. O programa A Experiência que Conta tinha sido adotado por 120 empresas em todo o país. A Passo Firme tinha batido recorde histórico de faturamento. E Rodrigo Mendes? Ele tinha conseguido um emprego numa empresa menor, ganhando 1/3 do que ganhava antes. Sem carro executivo, sem sala privada, sem poder para humilhar ninguém. Marisa não pensava nele com frequência. Ela estava ocupada demais, construindo um legado que fosse maior do que vingança. Estava ocupada demais, provando todos os dias que quem a chamou de velha demais estava completamente errado. E você? Já foi menosprezado por causa da idade no trabalho? Já ouviu que era velho demais ou jovem demais para alguma coisa? Conta sua história aqui nos comentários. Eu quero ler cada uma delas. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilha esse vídeo. Porque experiência não tem prazo de validade. Se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder as próximas histórias de superação. Nos vemos no próximo vídeo.